pessoal, sejam muito bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje eu preparei um assunto muito importante para você que está estudando a história da microbiologia e das doenças relacionadas a esses seres vivos microscópicos. Quando a gente fala das 5 vacinas que marcaram a história, né? Quando é que elas foram inventadas e quais doenças estavam relacionadas a isso? Além de ser um marco na revolução da ciência e da medicina, também ajudaram a poupar milhares de vidas. Mas antes da gente começar essa aulinha, não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho para você receber as notificações de todos os nossos vídeos, de todos os nossos professores. Preparados? Bora lá! Antes da gente começar a falar sobre quais são as 5 vacinas que marcaram a história aqui, principalmente de algumas doenças, né? Eu quero falar para vocês o que é uma vacina, né? Porque eu acho que vale muito a pena a gente pegar a ideia. O que é uma vacina? É um simples medicamento? Ele é um produto biológico, tá? A vacina é um produto que a gente consegue desenvolver. Lógico que tem várias tecnologias diferentes, mas nos primórdios dessa vacina foi uma criação bem que bruta mesmo, né? Foi na cara e na coragem. A vacina, pessoal, ela é um produto biológico com a função simples de estimular a produção de anticorpos, né? Estimular a resposta imunológica do seu organismo, mesmo que ele não tenha tido contato com a doença. Então a gente fala que a vacina, ela contém partes ou um pedaço, né, ou até o próprio patógeno, né, o próprio agente patógeno que vai causar aquela doença de uma maneira atenuada, morto ou enfraquecido. Então dentro da vacina existe o pedacinho daquele causador daquela doença, pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, ou só a toxina relacionada com esses animais, esses seres vivos, perdão. Então, quando dentro da vacina a gente coloca isso, faz essa vacina e injeta ou de forma oral, né, dentro da pessoa, e ela vai estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos de defesa contra aquela doença. Ou seja, resumindo a história, a vacina é uma forma de te preparar para todas as doenças que a gente hoje já tem a vacina produzida. Então agora que você já entende o que é a vacina, sabe que ela é extremamente importante nos dias atuais, porque existem várias doenças já erradicadas no mundo e também aqui no Brasil, graças à profilaxia, né, de você ter a vacinação para que evitar a população ter essa doença. Existem várias vacinas que marcaram a história, eu separei para vocês as 5 principais, e é lógico, a primeira delas é a primeira vacina criada na história, que a gente tem conhecimento aqui no Ocidente, que foi a vacina contra a varíola. Para quem não sabe, a varíola é uma doença infecciosa causada por um vírus, e esse vírus ele causa várias lesões na pele. Nessa imagem aqui desse menininho, você consegue ver várias lesões ali na nuca dele, e nessa outra imagem, várias lesões tomando por completo o rosto desse paciente aqui. A varíola, ela foi uma doença que matou várias pessoas no século XIX e no século XX, estima-se que mais ou menos 500 milhões de pessoas foram acometidas por esse mal e vieram a óbito. Como é que foi a produção dessa vacina? O médico Edward Jenner, em 1796, ele começou a fazer um tratamento, um projeto, né, um teste, digamos assim, de imunização braço a braço. O que era isso? Ele pegava uma pessoa que estava com as lesões causadas pela varíola, pegava o pus, né, que saía dessas lesões e inoculava esse pus na pele de uma pessoa saudável. Então ele sensibilizava aquela outra pessoa com aquele patógeno ali causador da varíola. E ele percebeu que isso dava certo. E aí foi graças a esse estudo, né, essa parte mais rústica, né, mais rudimentar ali da medicina, que ele deu a ideia de que utilizar o patógeno era suficiente para você estimular a imunização e criou-se então a primeira vacina, né, da história, né, da ciência e da medicina aqui. Foi contra a varíola. E como eu falei para vocês, essa inoculação braço a braço foi o primeiro caminho para você começar um estudo gigantesco sobre esse processo de estimulação, né, do sistema imunológico. A segunda vacina que eu coloquei aqui para vocês é a vacina contra a raiva. Isso mesmo, essa doença que hoje praticamente ela foi erradicada no meio, né, no círculo urbano humano, ainda presente em alguns animais, principalmente silvestres e também regiões mais rurais, mas também nos nossos cachorrinhos, né, nos nossos pets. Essa doença ela circula tanto no ambiente silvestre quanto no ambiente urbano por conta da saliva desses animais, principalmente cães, gatos e
no meio silvestre, no meio urbano ou semi-urbano, né, ou rural, a gente tem o contato com alguns morcegos. Não são todos, obviamente, mas alguns podem circular esse vírus da raiva. A raiva, pessoal, já foi intitulada, já foi chamada erroneamente, tá? Hoje em dia esse termo a gente não aceita muito, que é hidrofobia, né? Hoje em dia é mais fácil você falar que a doença é a raiva, ok? Ela é uma doença, pessoal, também causada por um vírus e ela vai atingir principalmente o sistema nervoso central, nervos periféricos e também vai afetar a glândulas salivares aqui. Então, por isso que o animal tem aquela questão da salivação, o humano acontece uma coisa muito parecida e também causa grande confusão mental, por isso que o animal ele apresenta um comportamento diferente, uma coisa que a gente também vê em humanos infectados. Tem muito tempo que não tem um caso de humano registrado, graças à questão da vacinação que a gente tem nos animais e também graças à vacina que nós chamamos de antirrábica, né? Que é uma vacina que você pode tomar junto ali do evento de ter sido mordido por um animal ou não. É uma vacina que tem um período de produção, de estimulação de anticorpos um pouco mais rápido do que a doença consegue atingir o seu organismo. Ela foi descoberta, pessoal, foi produzida basicamente, né, por Louis Pasteur e Emily Roche em 1885. Esses caras, Louis Pasteur é um cara, um ícone, né, na biologia, né, foi o cara da pasteurização, para quem lembra aí. Ele, além disso, também auxiliou na criação da vacina antirrábica. E eles fizeram vários testes iniciais com a imunização em cães para depois partir para a imunização em humanos e foi extremamente efetiva e hoje é o mundo todo utilizando a vacina antirrábica. A próxima vacina foi uma vacina que você precisava muito desenvolver ela, porque era uma vacina contra uma doença que atrapalhava completamente o desenvolvimento, o avanço da medicina e também vários outros problemas relacionados com a sociedade comum. Por quê, Fred? Qual doença que é essa? Essa doença, pessoal, é o tétano. Não é só aquele que a gente fica pensando, né? Você sai correndo lá e pisa num prego enferrujado, né? É o terror de toda mãe. Você pegar a bactéria, né, que está ali se desenvolvendo nesses materiais ali que ficam expostos no ambiente, metais enferrujados, vidro também pode ter esse bacilo. Essa substância, o tétano, né, ela é uma toxina liberada por um bacilo, que a gente chama de bacilo tetânico, então é uma bactéria. Essa doença está muito relacionada com essas lesões ou ferimentos na pele. Então, quando você está com algum machucado, você sofre um acidente como esse da imagem que eu mostrei aqui, você pode sim contrair esse bacilo. E essa toxina vai afetar o seu sistema nervoso central e a musculatura, principalmente das costas, pescoço, tá? Da mandíbula aqui também, e do diafragma. Então você tem uma contração involuntária extremamente violenta que faz a pessoa ficar arqueada, que a gente fala, e era resultado, né, de várias mortes aí. Por que eu falei que essa doença ela atrapalhava a evolução da medicina? Imagina que para você fazer uma cirurgia, abrir uma pessoa, né, fazer um corte na pessoa, você expunha essa pessoa, né, você vai expor essa pessoa a um metal que pode estar contaminado, né? Lógico que naquela época a questão de esterilização não era tão perfeita igual a gente tem hoje. Então o risco de uma pessoa ter o tétano após um avanço, após uma medicina, um corte, alguma coisa, era muito grande. E aí nós precisávamos de uma vacina para evitar esse mal. E aí que entra o Emil von Behring em 1890, que foi o cara que descobriu uma antitoxina que neutralizava a toxina desse bacilo tetânico e diminuía ali todos aqueles problemas ali causados por essa toxina. E ficou muito tempo utilizando isso como tratamento. E aí só em 1897 que foi o Edmond Nocard que provou que essa antitoxina era suficiente para estimular o sistema imunológico. Mas mesmo depois de muito tempo, a vacina ela só foi ser produzida em 1920, que culminou também com a Segunda Guerra Mundial, onde todos os soldados receberam essa imunização, o que facilitou bastante, né, evitar essas doenças por conta de lesões no campo de batalha. A próxima vacina que também marcou a história foi a criação da vacina contra a tuberculose, pessoal. A tuberculose, que é uma doença também causada por uma bactéria, é a bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis, ela vai afetar principalmente o pulmão das pessoas, mas pode afetar qualquer outra região do nosso corpo também. Ah, Fred, mas qual que é o problema? Tuberculose é algo que é fácil, né, de você diagnosticar e tem tratamento e agora tem a vacina. O problema é que a maioria das pessoas contaminadas com a tuberculose, elas são assintomáticas. Então você imagina isso numa sociedade, um monte de gente contaminado com uma bactéria no pulmão, que vai estar falando, conversando, né, tossindo, respirando, espirrando perto de outras pessoas
e vai estar disseminando, né, essa bactéria na sociedade para outras pessoas. Como ela é assintomática, isso vai se espalhar numa velocidade absurda. Então você precisava ter uma medida, né, de tratamento ou uma vacina contra essa doença. Só para vocês terem uma ideia, o tanto que tuberculose matava no século XIX e no início do século XX, ela foi chamada de mal do século. Era a doença que mais matava as pessoas, principalmente em grandes populações, grandes centros urbanos. E aí, quando a gente fala de tuberculose, a gente precisa lembrar que o bacilo causador dela só foi descoberto em 1882, por um bacteriologista chamado Robert Koch. Só que em 1908, muito tempo depois, que o bacteriologista Albert Calmette e o veterinário Camille Guérin foram os caras que começaram uma pesquisa em busca de um tratamento contra a tuberculose, e só em 1921 que eles testaram a imunização em humanos, que resultou positivo e resultou na criação da vacina que nós chamamos de BCG, que é a vacina que até hoje todas as crianças são imunizadas com ela e você pode encontrar em posto de saúde contra a tuberculose. A última vacina que eu separei aqui da lista é uma vacina de extrema importância para a história aqui do Brasil, que é a vacina contra a febre amarela. Por quê? Mais ou menos no início dos anos 1900, o Brasil ele tinha milhares de casos registrados e mortes, né, aqui no nosso território. E aí o que aconteceu? Vários países começaram a ficar preocupados com esse surto, né, de febre amarela aqui no nosso território e começaram a impedir a comercialização do Brasil com outros países e também que os nossos navios atracassem, né, em outros portos. E aí, nessa época, né, de 1900, foi necessário um controle muito rápido e muito forte contra essa doença. Aí que entra o médico Oswaldo Cruz. Esse cara, sem tratamento específico, sem vacina, nem nada, ele foi responsável por diminuir o número de casos de febre amarela no Brasil. Para quem não sabe, a febre amarela, ela também é transmitida ela também é causada, né, por um agente viral e ela é transmitida por um vetor que é o mosquito Aedes aegypti. Então o mosquitinho ele se encarrega de pegar o vírus em alguém contaminado e passar para alguém que não esteja contaminado. Então esse vetor ele se propagou pelo Brasil todo rapidamente, levando esse vírus a praticamente a população quase que toda. Por que é chamado de febre amarela? Porque ela tem um sintoma, né, um quadro clínico ali, que a gente chama de icterícia, que quando a pessoa fica com a pele amarelada, ou essa parte branca dos olhos, né, a esclera, vai ficando mais amarelada. Então por isso que ficou-se o nome de febre amarela. E, como eu falei, o médico Oswaldo Cruz, ele fez o primeiro combate contra essa doença só com medidas de prevenção, sem a vacina nem nada, isso mais ou menos no início dos anos 1900. Já o virologista Max Tellier, né, em 1937, foi quando ele desenvolveu, né, a vacina para estimular a imunização contra a febre amarela. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado aí desse videozinho onde eu trouxe as 5 principais vacinas aí que marcaram a história. Tem várias outras, mas essas aí eu acho que é uma coisa muito importante, é um pontapé aí nos seus estudos. Todo o material dessa aula para você continuar estudando tá aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Até a próxima, tchau!